o Bitcoin hoje, nesse contexto de 2025, você acredita que ele passa os $150 mil? Cara, eu acho que pode passar, porque a gente está com tendência de alta. E agora, se a gente romper $96 mil por unidade e se manter acima, eu acho que ele vai entrar numa nova fase de expansão que ele pode subir 100% da última correção que ele fez. Como ele caiu até 74, o dobro disso, na minha opinião, 74.800, né? O dobro disso seria $150 mil aproximadamente. Então, eu acho que um dos topos do Bitcoin pode ser mais uma alta de 100%. Porque se a gente pega o comportamento do preço do Bitcoin, né? Muita gente acha que eu sou especialista em cripto, especialista em Bitcoin. Mas, na verdade, eu sou mais especialista em volatilidade e preço. Então, assim, muita gente vincula a minha imagem a Bitcoin e a cripto, porque quando eu surgi no YouTube, havia necessidade de enfatizar conhecimento nessa área, mas muito mais no preço, tanto que desde o início eu utilizo análise gráfica, né? Então, sempre eu utilizo a análise gráfica como ancoragem para ponto de decisão. E muitas vezes ela te dificulta ou te facilita, só que tu precisa de vamos dizer assim, um constantemente aprendizado com aquele ativo e viver aquele ativo todos os dias e ficar na tela. Tempo de tela. Muita gente não sabe o que é o tempo de tela, né? Sim. Mas tempo de tela é exatamente isso. É tu ficar na frente do computador por muitos dias da tua vida. Eu estou há 8 anos entrando todo dia no mercado e vejo o gráfico andando. Isso não significa que eu tomo decisões todo dia. Mas quando no início eu tomava decisões todo dia, eu perdi muito dinheiro. Porque eu percebi que quem ganhava mais eram as corretoras. E até para a pessoa que está começando agora, o grande vilão não é o influenciador que fala se acha que vai subir ou cair, porque todo influenciador ou toda pessoa que tem um canal no YouTube, ela está somente expressando a sua opinião com base naquele conhecimento que ela tem naquele momento disponível naquele tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje 8 anos de experiência entre perder e ganhar. Então, eu tenho um pouco mais de embasamento, mas não significa que eu vou acertar todos os movimentos ou não vou falhar nunca. Por quê? Porque todos os dias a gente tem que viver e meio que aprendendo e entendendo essa volatilidade. Mas, com certeza, com o tempo, o comportamento muda muito. Sim. Mas, assim, você acredita que o Bitcoin vai para os $150 mil? E quando as pessoas escutam isso, elas já pensam, né? Cara, se o Bitcoin vai subir, as altcoins vão junto. Isso. Para você... Que foi o nosso erro nesse ciclo, né? Assim... A gente entrou nesse ciclo tendo essa expectativa. Sim. Porque isso aconteceu nos ciclos que a gente viu no passado. Que era literalmente segurar a altcoin e... Que era segurar uma altcoin e falar assim, essa altcoin está com 1 bilhão de tamanho de mercado, vai para 10. Porque o Bitcoin vai subir. E aí, assim, então para você hoje, ainda tem esse quesito de tipo, não, vou deixar de investir em Bitcoin para investir em altcoins menos conhecidas, buscando mais retorno. Sim. Cara, todo cara iniciante, inclusive eu, quando eu iniciei em cripto, eu comecei por Bitcoin, mas eu fui exceção, porque quando eu comecei em Bitcoin, já existiam várias altcoins, já existiam, sei lá, 250 criptomoedas. Já tinha Dogecoin, já tinha Cardano, dólar, USDT, já tinha tudo isso. E só que quando eu aportava, eu pensava mais em Bitcoin porque eu fui me ensinado a comprar Bitcoin. Então, uma coisa é o seguinte, hoje tem muita porta de entrada de conhecimento em cripto e muita gente, infelizmente, recebe a informação que é melhor já entrar nas altcoins porque as altcoins têm mais assimetria que o Bitcoin. Só que o problema é que ninguém fala do risco. E a velocidade da volatilidade das altcoins ela é muito mais insana do que Bitcoin. E nem sempre quando o Bitcoin sobe, ele consegue arrastar as altcoins. Muitas vezes as altcoins elas sobem por uma semana, algumas param já, o Bitcoin segue subindo, aos passos lentos ele continua subindo. Aí aquela altcoin dá um pico de alta em uma semana, depois para de subir, surge outra altcoin que sobe forte naquela semana, e aí tu fica sempre tentando pular de galho em galho e mesmo assim tu perde muito dinheiro, cara. Impressionante. O que tu acha de carteira recomendada em cripto? O que tu acha? Carteira recomendada carteira recomendada em cripto? Funcionou alguma? Funcionou alguma carteira? Eu já ouvi falar de carteira recomendada em cripto várias vezes. A galera lá da Empíricos adora uma carteira recomendada. Nunca adora, né? Cara, mas dá certo. Eu nunca vi dar certo. Olha, só quem comprou Bitcoin mesmo. Se a carteira recomendada era Bitcoin 100%. Não, sabe o que os caras fazem? Bota lá, Bitcoin 50%, 40% altcoins e 10% Ethereum. Isso. Não, Deixa operacionar. Cara, o mercado cripto, ele
ficou tão difícil, né? Que antes a gente fazia uma carteira conservadora, você falava assim, não, carteira conservadora, 50% Bitcoin, Não 30% Ethereum. É. Hoje já não faz mais sentido, porque de janeiro para cá o Ethereum perdeu 50% em Bitcoin. Então, se você tinha um Bitcoin e comprou um Bitcoin em Ethereum, agora você tem meio Bitcoin. Cara, é muita E sabe coisa. qual a chance de você conseguir recuperar esse teu um Bitcoin estando exposto em Ethereum? É muito difícil. Porque enquanto o Ethereum vai estar recuperando a alta dele, o Bitcoin vai continuar subindo. Exatamente. Então, a cada paulada que você toma perdendo Bitcoins, é porque as pessoas olham muito, estão perdendo dólares, né? Ah, não, estou em altcoins, estou perdendo dólares. Isso. Cara, se você calcular em Bitcoin, você perde muito mais. Você perde muito mais. Mas tu percebeu isso mais nesse último ciclo, né? Uhum. Porque eu também... Cara, eu comecei a ficar muito atento, assim... Quanto Bitcoin eu comecei no ciclo e quanto Bitcoin eu estou no fim do ciclo, né? E aí eu fiz um cálculo, assim... Cara, eu já cheguei a ter mais Bitcoin lá em 2021 do que agora, né? Vamos dizer assim, passando anos depois... Se eu tivesse só parado lá, eu ia ter mais valor em Bitcoin do que ficar saindo do Bitcoin indo para Ethereum, saindo do Bitcoin indo para Solana. Eu acho que se tu quer investir em altcoin ou fazer essas carteiras, né, a proporção tu não pode tirar do Bitcoin para botar em outra, porque senão tu vai ficar com aquela dor de corno. Vai ficar. Tu vai ficar assim, pô, se eu tinha um Bitcoin, agora eu vendi 0.20 Bitcoin, eu tô com 0.80 e 0.20 eu troquei por Ethereum. Só que daí tu vê que tu começa a perder Bitcoin segurando Ethereum e não recupera, velho. Esquece. Porque o Bitcoin ou pode demorar muito, né? Não, é porque eu penso assim, né? Pô, agora quem comprou Ethereum ali a $3.000 e perdeu 50% em Bitcoin. Uhum. Cara, se o Ethereum voltar a $3.000, você acha que o Bitcoin vai estar no mesmo preço agora, que ele está a $95.000? Não vai. Ele vai estar já a 105. Então, o Bitcoin ele vai sempre continuar subindo. A cada pedrada que você toma, para você recuperar é muito difícil, né? Exatamente. Você acha que a pessoa que eu quero investir hoje numa Layer 1, né? Com uma camada... eu quero investir em uma altcoin que não seja Bitcoin. Uma blockchain. Uma blockchain. Eu olho para Ethereum, que já está há muito tempo no mercado. Eu olho para Solana, para Base, para Cardano. Como é que você vê essa diferença? Cara, eu vejo tudo um cocô, né? Tá tudo no mesmo pote. Tudo uma merda, cara. É tudo cocô enlatado. Impressionante, cara. Pra você não tem mais oportunidade, porque, por exemplo, a Solana, eu acho passado muito não difícil. andou. Pra você tá tudo a mesma coisa. Então, não, a Solana foi a que mais andou, né? Nos últimos 2 anos, ela das altcoins foi a que mais andou, assim, dessas principais, das top 10 maiores altcoins, a Solana, tipo, deu uma surra no Ethereum. Foi. E agora, recentemente, voltou a ganhar valor sobre o Ethereum. Porque as taxas são mais baratas, porque as pessoas pararam de romantizar o Ethereum. Eu percebi que muita comunidade do Ethereum saiu para ir para Solana, porque é muito mais rápido, né? Tu vai fazer uma operação instantâneo. Ah, mas tem segunda rede da Ethereum. Eu acho muito complexo. Cara, se eu acho muito complexo uma segunda rede de segunda camada, imagina para um cabeção que tá querendo entrar. Você que tá 8 anos no mercado, cara, né? Eu acho complexo não no sentido assim de usar. Eu sei usar, consigo fazer a transação, mandar para lá. Só que assim, o dinheiro se dispersa tanto. Eu vou te fazer essa pergunta aí. Tu não acha muito estranho quando tu tem assim, tipo, eu tenho Ethereum na rede Base, Ethereum na rede Arbitrum, Ethereum na rede Optimus, e aí tem um token específico que só tem na rede Optimus, que é uma segunda camada. Aí você tem que fazer uma bridge, né? Fazer uma ponte para transferir. Tem que fazer uma ponte. Aí fazer cross-chain, que você tem que mudar da blockchain da Solana. Olha a complexidade disso, cara. É muito complexo. Complexidade disso. Que sendo que, na verdade, os mercados que mais a gente vê crescer são os bancos que assumiram a bronca de listar Bitcoin dentro do próprio banco, né? E ali mesmo na plataforma tu consegue transformar real em Bitcoin, real em uma ação americana, real em ação brasileira. Eu acho que o que eu vejo hoje para criptomoedas como Ethereum para baixo é que eles deixaram tudo mais complexo, enquanto que o mercado tradicional não, mas o mundo tradicional, os bancos, eles estão cada vez dando mais acesso facilitado, onde tu entra numa mesma plataforma e tu faz tudo. Então, o avanço daquele aplicativo Robinhood lá. Você já ouviu falar do Robinhood nos Estados Unidos? Conheço. Ele é um aplicativo onde tu coloca dólar, tu pode comprar qualquer ação americana, tu pode comprar qualquer criptomoeda, tu pode comprar um monte de coisa. Então, em várias redes diferentes. Então, o Robinhood lá explodiu uns 2 anos atrás, assim. Justamente, cara, imagina tu ter um lugar que tu coloca teu capital e tu pode facilmente transacionar no mesmo dia. Eu vou trocar Bitcoin por ação da NVIDIA. Sim. A Solana tu não pode fazer isso. Tu não pode, na Solana, hoje, trocar Bitcoin
por ações. Então ele não é prático. Eu vejo que tem algumas empresas, como a Uniswap, que ela está tentando resolver isso. Ela tem a própria carteira, tu consegue ver todos os teus Ethereums de redes diferentes, todos eles totalizados num ativo só, né? Ethereum só que em todas as redes. Mas tu consegue ver o somado e tu consegue trocar. Tem uma carteira chamada Exodus, que eu uso até hoje. Eu tenho essa carteira há mais de 7 anos. E lá, se tu tem Bitcoin e tu tem Ethereum, e daqui a pouco tu percebeu que o Ethereum começou a ganhar muito mais valor que o Bitcoin, e por umas semanas, assim. Tu tá vendo que, putz, acho que agora vale a pena trocar Bitcoin por Ethereum. Tu baixa essa carteira da Exodus, tu manda Bitcoin para essa carteira, tu pode fazer o swap dentro da carteira. Então tu troca o Bitcoin nativo por Ethereum nativo. Entendeu? Não por WBTC, que seria lá o representante do Bitcoin na rede Ethereum. Sim. Então, a taxinha é maior, né? A taxinha acho que é 2%, né? É bem alta, né? É 2%. Mas tu pode fazer. Então eu acho que o mercado cripto ele teria que ir mais para esse caminho para continuar crescendo. Facilidade, né? E não assim, vamos fazer mais redes. Cara, eu acho que quem criou essa história de fazer redes duplicadas para Ethereum é um jumento, cara. É um jumento, é um burro. Porque tu tá criando um ponto de dificuldade para as pessoas, onde tu quer um ambiente que tu venha mais pessoas investir. E aí tu tá criando um negócio, eu tenho que mandar para uma bridge, uma ponte. Meu, tu fala isso para um iniciante. E é por isso que eu acredito que a Solana subiu tão rápido, porque ela criou aquele lance de você criar uma criptomoeda de forma muito fácil, né? Que é aquele Pump Fan. O Pump Fan. E isso chamou muita atenção, para você ver como o básico é o que chama a atenção, é o que atrai liquidez. Mas tu lembra quanto tempo durou esse Pump Fan? Tipo assim, essa febre de fazer meme coin? Tu lembra quantos meses durou? Olha, durou pouco tempo, né? Antigamente durava 1 ano. Exato. Agora durou 2 meses. Sim. Durou ali de novembro para dezembro. Morreu em janeiro. Sim. Ou seja, tu consegue até viver umas emoções, mas são emoções muito curtas. É tipo balada de verão.